Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Vireglan. Nesta oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equações polinomiais do segundo grau. Então, neste exemplo 1, nós temos x mais 5, que multiplica x menos 6, igual a 51 menos x. Perceba que a nossa equação ela não está na forma reduzida, nessa forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma reduzida da equação do segundo grau. Então, nós faremos com que essa equação ela fique na forma reduzida para que possamos aplicar o método mais apropriado, o soma-produto, o Bhaskara, ou até mesmo fatoração. Então, vamos lá. Perceba que o x mais 5 está dentro do parênteses e o x menos 6 também está dentro do parênteses. Vocês vão observar que esses dois parênteses estão colados um no outro. Então, significa dizer que está havendo uma multiplicação. Logo, nós temos uma multiplicação de dois termos, aqui o x mais 5, e dois termos, aqui o x menos 6. O que nós faremos? Nós faremos a aplicação da propriedade da distributiva. Então, vamos lá. Esse x vai multiplicar esse x, e esse x vai multiplicar o 6. Então, vamos lá. Fazendo o jogo de sinal. Positivo com positivo dá positivo. X vezes x dá x ao quadrado. Positivo com negativo dá negativo. X vezes 6, 6x. Encerrou com x, agora é com 5. O 5 vai multiplicar o x e o 5 vai multiplicar o 6. Positivo com positivo dá positivo. 5 vezes o x dá 5x. Positivo com negativo dá negativo. 5 vezes o 6 dá 30, igual a 51 menos x. Pronto. Eliminamos os parênteses. Agora, nós iremos organizar essa equação. Então, vamos lá. Repete o x ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai-se os numerais e conserva o sinal do maior, maior negativo. 6 menos 5 vai dar 1, fica só o x. Menos 30 igual a 51 menos o x. Esse x que está aqui no segundo membro, eu trago ele para cá, para o primeiro. Então, está menos, vem para cá, mais. X. Menos 30, está mais 51, vem para cá, menos 51. Igual a zero. X ao quadrado. Perceba que esses numerais são simétricos. Eu cancelo. Aí ficou x ao quadrado, sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Então, menos 30 com 51 dá 81 igual a zero. O que eu tenho agora? Eu tenho uma equação do segundo grau e essa equação do segundo grau ela é incompleta. Ela é incompleta com A e C. Por que A e C? A é o termo que vai acompanhar o x ao quadrado e C é o termo que não possui o x. Então, eu tenho A e tenho C. É a equação nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais ou menos C igual a zero. Então, essa equação ela é incompleta. Como ela é incompleta com A e C, toda vez que a equação for incompleta com A e C, esse termo C passa para o segundo membro. Operação inversa, se está subtraindo, passa somando, e nós iremos expressar essa potência em um radical. Porque a potenciação é a operação inversa da radiciação. Então, fica assim, ó, isolo x ao quadrado é igual, está menos, operação inversa da subtração é a adição. Eu vou eliminar esse 2, expressando 81 na raiz quadrada. Como se trata de uma equação do segundo grau,
Toda equação do segundo grau, ela possui duas raízes. Logo, antes de colocar o sinal da raiz, que eu vou colocar aqui o sinal da raiz, vou expressar essa potenciação em uma radiciação. Então, esse 2 vai virar raiz quadrada de 81. Como a equação é do segundo grau, antes do radical eu coloco mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque essa equação é do segundo grau, ela possui duas raízes reais. Vai ficar x igual a mais ou menos. Aí eu calculo a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então ficou x igual a mais ou menos 9. X é igual a 9 positivo, é o meu x'. E x igual a menos 9, é o meu x duas linhas. Então, a minha solução é o menos 9, que é o menor, que é negativo, e o 9, que é o maior. Essa é a solução dessa minha questão. Vamos para o exemplo de número 2. No exemplo 2 agora. X ao quadrado mais 3x que multiplica x menos 12 igual a 0. Agora nesse exemplo 2, perceba que essa parte aqui, final da minha equação, eu tenho o numeral fora do parênteses e tenho x menos 12 dentro do parênteses. Então, é necessário que eu venha expressar essa equação na forma reduzida. Então, eu vou pegar essa equação que ainda não está organizada, não está na forma reduzida, e organizá-la para que fique na forma reduzida. Ou na forma completa, ou na forma incompleta com A e B, ou na forma incompleta com A e C. Completa, incompleta com A e B, incompleta com A e C. Porém, eu tenho que deixar na forma reduzida. Então, vamos lá. Eu tenho x ao quadrado mais 3x, que multiplica x menos 12, igual a 0. O que eu vou fazer? Vou repetir o x ao quadrado. E aqui, esse numeral que está fora do parênteses, ele está multiplicando. Então, vou aplicar a distributiva. Então, esse 3x aqui vai multiplicar o x e o menos 12. Então, faz o jogo de sinal. Positivo com positivo dá positivo. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Por quê? Porque é 3x vezes x. Observe. Aqui não aparece o numeral, esse numeral é 1. Então, esse 3 está multiplicando esse 1. 3 vezes 1, 3. E esse x está multiplicando esse x. X vezes x. Nós vamos adentrar em uma propriedade da potenciação. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Quando não aparece é 1. 1 mais 1 é 2. Então, 3x ao quadrado. Positivo com negativo dá negativo. 3x vezes 12 dá 36x, igual a 0. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse x ao quadrado e somar com esse 3x. Aqui tem 1 e aqui tem 3. 1 mais 3, 4. Então ficará 4x ao quadrado menos 36x igual a 0. Aí agora eu tenho uma equação do segundo grau, incompleta, com A e B. Porque eu tenho o termo ao quadrado, eu tenho o termo sem ser ao quadrado e faltou o C, que é o termo que não possui x. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma equação incompleta com A e B. Então, nós vamos utilizar para resolver essa equação a fatoração. O que é a fatoração?
eu tenho 4 e aqui eu tenho 36. Eu vou verificar. O 36 que é maior, divide pelo menor, divide. 36 divide para 4 que dá 9. Então, quando o maior divide pelo menor, você coloca o menor em evidência. Eu vou colocar o menor em evidência, que no caso é o 4. Eu coloco o 4 em evidência. Agora eu tenho que encontrar o termo comum em relação à incógnita. Olha, eu tenho x ao quadrado e eu tenho x. O termo comum em relação à incógnita é sempre aquele que possui a menor potência. Então aqui a potência é 2 e aqui a potência é 1. Vou colocar o x com potência 1 em evidência. Aí você abre o parênteses. Aí o que vai acontecer? Esse 4x ao quadrado vai dividir por esse número que está em evidência. E esse 36x vai dividir pelo 4x, que também está em evidência. Então fica assim, ó, o 4x ao quadrado dividido pelo 4x. Quando eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo, eu cancelo ele. Cancelou 4. Aí ficou quem? X ao quadrado dividido para x. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Você repete a base, que não aparece o expoente, é 1. E subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Ah, x elevado a 1 é x. Então, 4x ao quadrado dividido para 4x é x. Aí coloco o sinal negativo, menos. Agora eu vou pegar esse 36x e dividir por esse 4x que está em evidência. Ó. 36 dividido para 4 dá 9. Eu tenho x, o mesmo número multiplicando e dividindo, eu cancelo ele. Então 36x dividido para 4x dá 9. Coloco 9 aqui. Fecho o parênteses e igual a 0. Pronto. Vou apagar isso aqui. Agora o que acontece? Como é uma equação do segundo grau incompleta com A e B, toda vez que eu tiver uma equação incompleta com A e B, sempre uma das raízes será 0. Sempre. Então você vai pegar esse numeral que está fora do parênteses, que é o 4x, e igual a 0. Então vai ficar 4x igual a 0. Aí você está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Isola o x é igual a 0, dividido. O 4 está multiplicando, desce dividindo. Então 0 dividido para 4, ou 0 dividido para qualquer numeral é 0. Então aqui está a minha primeira raiz. Ó. O meu x' é 0. E depois eu pego aquele que ficou no meio, entre parênteses, ó. Então é x menos 9. Agora sem parênteses, porque não tem mais numeral multiplicando. Igual a 0. Isolo o meu x, porque essa equação ela agora é do primeiro grau, ó, e passa para o segundo membro com sinal oposto. Então, operação inversa está subtraindo, operação inversa vai somando. Então, x duas linhas igual a 9. Logo, a minha solução é x igual a 0 e x igual a 9. Exemplo 3. X menos 4 ao quadrado mais 5x, que multiplica x menos 1, igual a 16. Olha, agora nesse exemplo 3, nós temos x menos 4 ao quadrado, mais 5x que multiplica x menos 1, igual a 16. Quando eu vou para o início dessa questão, eu percebo que aqui eu tenho uma diferença elevado ao quadrado, ou seja, eu tenho
um quadrado da diferença de dois termos. Isso aqui é um produto notável. Então, o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, o quadrado da diferença de dois termos. Isso aqui é um produto notável. Então, primeiro ao quadrado, menos, por que menos? Porque aqui no meio, entre os dois numerais, está o sinal negativo. Então, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é o primeiro, x, vezes o segundo, que é o segundo, 4, mais o segundo ao quadrado, mais o 4 ao quadrado. E aqui eu tenho que aplicar a distributiva para eliminar o parênteses. Vai ficar assim. Primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 4, mais o segundo ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E aqui eu faço o jogo de sinal, positivo com positivo. Aplica a distributiva, ó. Positivo com positivo dá positivo. 5x vezes x, 5x ao quadrado, que é o 5x vezes o x. Lembrando que aqui tem 1. 5 vezes 1 dá 5. E x vezes x é x ao quadrado. Positivo com negativo dá negativo. 5x vezes 1 dá 5x, igual a 16. Aí agora é só nós irmos organizando. X ao quadrado menos 2 vezes x dá 2x vezes 4 dá 8x, mais 4 ao quadrado dá 16, mais 5x ao quadrado, menos 5x igual a 16. Observa que essa é uma equação do segundo grau, e eu tenho o mesmo termo com o mesmo sinal em membros diferentes, ou seja, eu tenho mais 16 no primeiro membro, e aqui já é o segundo membro, e eu tenho mais 16 no segundo membro. Eu tenho o mesmo numeral, com o mesmo sinal, em membro diferente. Então, se esse está positivo, ele vem para cá, fica negativo, é simétrico. Se esse aqui está positivo, vir para cá, ele vem negativo, fica assimétrico. Então quando eu tiver o mesmo numeral, com o mesmo sinal, em membros diferentes, eu cancelo eles. Então ficou x ao quadrado, menos 8x, mais 5x ao quadrado, menos 5x. E aqui, como foi eliminar 16, ficou 0. Por que 0? Porque toda equação de segundo grau, ela é igualada a 0. Aí falta organizar agora. 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Quadrado com quadrado. Menos 8x menos 5x igual a 0. O que eu vou fazer? Sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. 1x ao quadrado mais 5x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Sinais iguais, soma-se os numerais e repete-se o mesmo sinal. 8 mais 5, 13. Então, 13x igual a 0. Ficou uma equação do segundo grau incompleta com A e B. Eu tenho um termo ao quadrado, que é o x ao quadrado, e tenho um termo sem ser ao quadrado, que no caso é o x elevado a 1. Então, como essa equação ela é do segundo grau com A e B, vou utilizar a fatoração. Vou colocar o termo comum em evidência. Perceba, em relação aos numerais 6 e 13, não existe termo comum. Por quê? O maior não divide pelo menor. Essa divisão não é exata. 13 dividido por 6, essa divisão não é exata. E não existe outro numeral que possa dividir o 13 e possa dividir o 6. Não existe outro numeral. Porque 13 aqui é primo, só vai dividir por ele mesmo. Então, em relação aos numerais, não há nessa questão o termo comum. Porém, em relação à incógnita, existe esse termo comum.
Então, eu tenho x ao quadrado e tenho x. O termo comum em relação à incógnita é sempre de menor potência. Aqui a potência é 2, aqui a potência é 1. Então, esse de potência menor fica em evidência. E aí, vou abrir um parênteses. Esse termo 6x ao quadrado vai dividir para esse. E esse termo 13x vai dividir também para esse. Eu pego 6x ao quadrado e vou dividir por x. Lembrando que aqui não aparece o numeral, é 1. Então, esse 6 vai dividir para 1. 6 dividido para 1 dá 6. E eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então, x elevado a 1 é o mesmo x. Então, 6x ao quadrado dividido para x dá 6x. Menos. E eu tenho agora 13x, tirei esse 1 daqui, que está subtendido. 13x dividido para x. Então, vamos lá. 13x dividido para x. Aqui embaixo tem 1, 13 dividido para 1 vai dar 13. Eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo, vou cancelar ele. Por que eu vou cancelar ele? Porque divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai o expoente. O expoente aqui é 1, o expoente aqui é 1. 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0, mas com exceção do próprio zero, vai ser 1. Vai ficar 13 vezes 1, vai dar o mesmo 13. Então, por isso que faz logo o cancelamento. Quando eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo, eu cancelo ele. Ficou apenas o 13. Aí igual a 0. O que nós faremos agora? Esse termo que está fora do parênteses, eu vou igualar a 0. Então, x igual a 0. É o meu x'. E o que está dentro do parênteses, 6x menos 13, igual a 0 também. Então, 6x é igual, está positivo, está negativo, vem para o segundo membro, operação inversa, positivo. X é igual a 13 sobre 6. Então, a minha solução é x igual a 0 e 13 sextos. Exemplo de número 4 agora. X ao quadrado sobre 10, 3x sobre 5 igual a x sobre 2. Ó, o que eu tenho agora? Agora, gente, eu tenho uma equação do segundo grau e perceba que ela possui denominadores diferentes de 1. Então, eu posso dizer que eu tenho uma equação do segundo grau fracionária. Está em forma de fração. Aqui o denominador é 10, aqui o denominador é 5 e aqui o denominador é 2. Toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau fracionária, ou qualquer que seja a equação fracionária, eu tenho que calcular o MMC dos denominadores. Eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Então, vou fazer aqui uma barra para o primeiro membro e uma barra para o segundo membro. O que vai acontecer? Gente, antes de calcularmos o MMC, vamos verificar se o maior divide pelos menores. Porque se o maior denominador dividir pelos menores, esse maior denominador será o MMC. Então, o maior denominador aqui é 10. Aí eu vou verificar, 10 divide para 5, divide que dá 2. E 10 divide para 2, divide que dá 5. Ah, então 10 divide para o 5 e divide para o 2, que são os menores.
Como 10, que é o maior, divide para os menores, significa dizer que o 10 é o MMC. Por que o 10 é o MMC? Porque ele divide para os menores 5 e 2. E, consequentemente, ele divide para ele mesmo. Pronto, já encontrei o MMC sem fazer cálculo. Agora vamos lá. Eu pego esse MMC, divide pelo denominador, que é o número de baixo, o resultado eu multiplico de cima. Então eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu faço uma divisão, depois uma multiplicação. Eu pego 10, divide pelo de baixo. 10 dividido para 10 dá 1. Esse resultado 1 da divisão eu multiplico de cima. Uma vez o 11x ao quadrado dá 11x ao quadrado. Menos. Novamente, 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes o 3x dá 6x. De onde veio o 6x? Peguei o 10, dividi por 5, deu 2. O resultado 2, eu multipliquei o 3x. 2 vezes o 3x, 6x. Agora, 10 dividido para 2 vai dar 5. 5 vezes o x, 5x. De onde veio esse 5x? Peguei o 10, dividi para 2, deu 5. 5 vezes o x dá 5x. Depois que eu utilizo o meu MMC, eu posso cancelar ele. Cancela, porque é uma equação. Eu igualei os dois termos, então agora eu posso cancelar esse MMC. Aí fica 11x ao quadrado menos 6x igual a 5x. Perceba que esse termo 5x está no segundo membro, eu trago ele para o primeiro membro e vou igualar a zero. Aqui está positivo, vem para cá negativo, igual a zero. 11x ao quadrado, sinais iguais, soma-se os numerais, 6 mais 5 dá 11, e repete-se o mesmo sinal. Então 6x mais 5x, 11x igual a zero. Tenho novamente uma equação incompleta do segundo grau com A e B. Vou pegar o termo comum. Observa que aqui é o mesmo numeral, ó. 11 eu tenho 11, eu tenho 11. Então esse 11 é comum, ele fica em evidência, porque ele é comum. Está multiplicando x ao quadrado e está multiplicando x que não está ao quadrado. E em relação à incógnita, eu tenho x elevado a 2 e x elevado a 1. Coloque em evidência o menor. Aí abre o parênteses. Eu vou pegar esse 11x ao quadrado e dividir por esse 11x. O mesmo número multiplicando e dividindo, ó, cancela. E aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 1 vai dar 1. X elevado a 1 é o mesmo x. Então, já resolvi aqui. Menos. E agora eu tenho 11x vai dividir para 11x. 11x dividido para 11x. O número dividido por ele mesmo vai dar 1. Aqui é 1. Fechou parênteses, igual a zero. Aí eu pego agora esse de fora, igual a zero. 11x igual a zero. Fica x é igual a zero. Esse 11 que está multiplicando, a operação inversa, ele desce dividindo. Então, x é igual a 0 dividido para 11 dá 0. Então, meu x' é igual a 0. E pego do meio igual a 0. X menos 1 igual a 0. X é igual. A operação inversa está subtraindo, passa para lá somando. Esse aqui é o x do aluno. Então, a minha solução é x igual a 0 e x igual a 1.
Exemplo 5 agora. Eu tenho x menos 3, x ao quadrado menos 4, mais 1, igual a 1 sobre x menos 2. Ó, vamos lá. Então, agora no exemplo 5, nós temos uma equação. Essa é uma equação também fracionária, porque no denominador nós temos aqui o denominador x ao quadrado menos 4 e aqui x menos 2. Aqui não aparece o denominador, esse denominador é 1. Agora vamos lá, perceba que agora no denominador nós temos x ao quadrado menos 4. Observa que eu não sei quanto é esse x. X ao quadrado menos 4. E aqui x menos 2. Quando aparecerem essas expressões, x ao quadrado menos 4 e x menos 2, significa dizer que eu vou ter que calcular o MMC desses dois. Só que o MMC, gente, desse número, como eu não sei o x, ele se torna um número indefinido. Então eu não sei quem é esse x ao quadrado menos 4. E eu também não sei quem é esse x menos 2. Então quando nós fizermos o cálculo desse MMC, então esse MMC se torna um numeral indefinido, porque eu não sei quem é esse número e não sei quem é esse número. Então vamos lá. Como é que nós calculamos o MMC de numerais indefinidos? Então nós vamos pegar, ó, esse numeral x ao quadrado menos 4 e vamos analisar esse x menos 2. Gente, esse x ao quadrado menos 4, ele pode aparecer o x menos 2 aqui dentro. Como? Perceba, aqui é um número ao quadrado menos o 4. O 4 também é um quadrado perfeito. Eu posso expressar x ao quadrado menos 4 dessa forma aqui, ó. X ao quadrado menos, mas que é um 4? O 4 é 2 ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Ou seja, vai aparecer esse termo aqui que está subtraindo e vai aparecer esse mesmo termo somando. Então, aqui, ó, vai aparecer esse termo subtraindo e vai